Agora quero continuar com os triângulos 45, 45, 90. Na última apresentação, aprendemos que qualquer lado de um triângulo 45, 45, 90, que não é a hipotenusa, é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes a hipotenusa. Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, se eu dissesse que a hipotenusa desse triângulo, mais uma vez, isso só funciona para triângulos 45, 45, 90. Se eu desenhar só um como 45, você sabe que o outro ângulo tem que ser 45 também. Se te dissesse que a hipotenusa aqui é, deixa eu ver, 10, sabemos que essa é a hipotenusa porque fica oposta ao ângulo reto. E depois, se eu te perguntasse qual é a medida desse lado x, sabemos que x é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes a hipotenusa, de 2 sobre 2 vezes 10. Ou x é igual a 5 raiz de 2, certo? 10 dividido por 2, x é igual a 5 raiz de 2. Isso. E sabemos que esse lado e esse lado são iguais, não é? Acho que sabemos que isso é um triângulo isósceles porque esses dois ângulos são iguais. E também sabemos que esse lado é 5 raiz de 2. E se você não tem certeza, tenta. Vamos usar o teorema de Pitágoras. Sabemos do teorema de Pitágoras que 5 raiz de 2 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, onde a hipotenusa é 10. É igual a 100. Ou isso é simplesmente 25 vezes 2. Então, isso é 50. Mas esse 100 em cima é igual a 100. E sabemos, é claro, que isso é verdade. Então, funcionou. Provamos isso usando o teorema de Pitágoras. E isso é realmente como desenvolvemos essa fórmula. Talvez queira voltar para alguma daquelas apresentações, se você se esquecer de como chegamos a essa conclusão. Na verdade, agora vou introduzir outro tipo de triângulo. Vou fazer isso da mesma forma ao apresentar um problema e depois usar o teorema de Pitágoras para resolvê-lo. Esse é outro tipo de triângulo, chamado triângulo 30, 60, 90. Se não tiver tempo para isso, eu vou fazer outra apresentação, tá bom? Vamos dizer que eu tenho um triângulo retângulo. Esse não é bonito, mas a gente usa o que tem, não é? Este é um ângulo reto. E se eu dissesse que este é um ângulo de 30 graus? Bom, sabemos que os ângulos em um triângulo têm que somar 180. Se este é 30, este é 90, e vamos dizer que este é x. X mais 30 mais 90 é igual a 180, porque os ângulos em um triângulo somam 180. Sabemos que x é igual a 60, certo? Então, este ângulo é 60. E é por isso que ele é chamado de triângulo 30, 60, 90, porque estes são as medidas dos três ângulos do triângulo. E se eu dissesse que a hipotenusa é, em vez de chamá-la de C, como sempre fazemos, vamos chamar de H. E quero descobrir os outros lados. Como fazemos? Bom, podemos usar, como sempre, o teorema de Pitágoras. E aqui eu vou fazer um pequeno truque. Vamos desenhar uma cópia desse triângulo, mas virada. E desenhar do outro lado. E este é o mesmo triângulo, mas olhando para outra direção. Se esse é o ângulo de 90 graus, sabemos que esses dois ângulos são suplementares. Talvez você queira rever o módulo de ângulos, se esqueceu que dois ângulos que compartilham uma reta comum somam 180 graus. Então, esse é 90 graus e esse também será 90 graus. É só bater o olho. Faz sentido. E já que viramos, esse triângulo é exatamente o mesmo que esse, só que está virado para outro lado. E também sabemos que esse ângulo é de 30 graus, esse ângulo é de 60 graus, certo? Bom, este ângulo é de 30 graus e este ângulo é de 30 graus. Também sabemos que este ângulo maior, que vai todo o espaço daqui até aqui, é 60 graus, certo? Se este ângulo é de 60 graus, este ângulo de cima é 60 graus. E esse ângulo na direita é 60 graus. E depois sabemos pelo teorema que a gente aprendeu quando fizemos triângulos 45, 45, 90, que se esses dois triângulos são o mesmo, então os lados que eles compartilham têm que ser iguais também. Quais são os lados que eles não compartilham? Bom, esse lado e esse lado. Se esse lado é H, este lado é H, certo?
Mas este ângulo também é de 60 graus. Se a gente olhar este de 60 graus e esse de 60 graus, sabemos que os lados que eles não compartilham também são iguais. Eles compartilham este lado, então os lados que eles não compartilham são esse lado e esse lado. Então esse lado é H e sabemos que esse lado também é H, não é? Isso mostra que se você tem 60 graus, 60 graus e 60 graus e que todos têm o mesmo tamanho, ou é um triângulo equilátero, e isso é uma coisa para se manter em mente. Isso também faz sentido, porque um triângulo equilátero é simétrico, não importa como você olhe para ele. Então faz sentido que todos os ângulos são o mesmo e todos os lados têm o mesmo comprimento. Mas quando fizemos esse problema originalmente, só usamos metade do triângulo equilátero. A gente sabe que esse lado inteiro aqui tem o comprimento de H. Mas se todo esse lado mede H, então esse lado aqui, a base do nosso triângulo original, eu estou tentando ser bagunçado de propósito. Vamos tentar outra cor. Esse será metade daquele lado, certo? Porque aquele é H sobre 2 e esse também é H sobre 2, bem aqui. Se a gente voltar para o nosso triângulo original e dissermos que esse é 30 graus e essa é a hipotenusa, porque fica oposto ao ângulo reto, sabemos que o lado oposto ao ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. E só para lembrar como fizemos isso? Bom, dobramos o triângulo, transformamos em um triângulo equilátero, descobrimos que esse lado inteiro tem que ser o mesmo que a hipotenusa, e esse é metade daquele lado inteiro. Então é metade da hipotenusa. Vamos lembrar, o lado oposto ao lado de 30 graus é metade da hipotenusa. Vou desenhar em outra página, porque eu acho que está ficando muito bagunçado. Então, voltando para o que eu tinha originalmente. Esse é um ângulo reto. Esse é a hipotenusa, nesse lado aqui. Se esse é 30 graus, descobrimos que o lado oposto aos 30 graus é para onde o ângulo está abrindo, que isto é igual a metade da hipotenusa. Se isso é metade da hipotenusa, então esse lado é igual a quanto? Bom, aqui podemos usar o teorema de Pitágoras de novo. Sabemos que esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, vamos chamar esse lado de A, é igual a H ao quadrado. Então temos que 1 meio H ao quadrado mais A ao quadrado é igual a H ao quadrado. Isso é igual a H ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado, que é igual a H ao quadrado. Bom, subtraímos H ao quadrado dos dois lados, temos que A ao quadrado é igual a H ao quadrado menos H ao quadrado sobre 4. Então, isso é igual a H ao quadrado vezes 1 menos 1 quarto. Isso é igual a 3 quartos de H ao quadrado. E mais uma vez, isso é igual a A ao quadrado. Eu estou ficando sem espaço, então vou até aqui. Tire a raiz quadrada dos dois lados e temos que A é igual a raiz quadrada de 3 quartos, que é o mesmo que raiz de 3 sobre 2. E depois, a raiz quadrada de H ao quadrado é simplesmente H. E esse A, lembre-se, isso não é uma área, mas é o que representa o comprimento do lado. Provavelmente não deveria ter usado bom, mas isso é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes H. Então tá aí. Descobrimos que todos os lados relacionados à hipotenusa são de um triângulo 30, 60, 90. Se esse é um lado de 60 graus, se sabemos a hipotenusa e sabemos que esse é um triângulo 30, 60, 90, a gente sabe que o lado oposto ao ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. E também que o lado oposto ao lado de 60 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes a hipotenusa. No próximo módulo vou mostrar como é usada essa informação que vocês podem ou não querer memorizar. É bom memorizar e praticar com isso porque vai deixá-los rápidos em testes padrão. Como podemos usar essa informação para descobrir os lados de um triângulo 30, 60, 90. Bem rapidinho. Vejo vocês na próxima apresentação.